Boa noite, pessoal. Esse é o vídeo 2 da sexta aula. A gente está falando aqui sobre energia potencial elétrica e potencial elétrico. Na última aula, a gente determinou o que era a energia potencial elétrica a partir daquele princípio, né? Se eu tenho um corpo e ao passo que eu seguro esse corpo, e eu sei que depois desse momento que eu soltá-lo, ele vai obter energia, ele vai obter energia cinética, ele vai obter velocidade, é porque no momento que eu estava segurando ele tem uma energia potencial, né? A gente viu aquela ideia da tampinha e aí a energia potencial era energia potencial gravitacional. Quando eu falava de mola, era energia potencial elástica. No sentido aqui elétrico, é energia potencial elétrica. Então, a partir do momento que eu estou segurando essa bolinha, a carga, né, no caso, essa carga vai ter uma energia potencial elétrica. Só que como eu falei para vocês, energia potencial elétrica, ela advém de uma interação entre cargas. E ela advém de uma interação entre cargas, tal como a força elétrica. E aí eu falei, né? O que que é a força elétrica? A força elétrica, ela é a manifestação de uma propriedade do espaço, que é o campo elétrico. Então, força elétrica é igual ao campo elétrico vezes a carga aonde que vai sentir o campo elétrico, entendeu? Então, isso, né, e nada mais nada menos do que isso é a força. Então, a força ela tá ligada à interação entre cargas e é a ação que faz algo que precede o movimento, né? E assim também é a energia potencial. A energia potencial é algo que antecede o movimento e vem de uma interação entre cargas, tal como a força elétrica. Eu falei que a energia potencial era a manifestação também de algo que continha no espaço que eu chamei de potencial. E quando esse potencial era assimilado pela nossa carga, aí eu tinha a energia potencial. Tudo bem? E aí a gente finalizou a aula passada falando exatamente desse trabalho eletrostático, né? Quando eu coloquei lá que trabalho era menos a variação da energia potencial e a gente chegou exatamente nessa fórmula. Tá? E aqui a gente vai tentar entender então quem é esse potencial elétrico, né? O que de fato é, com mais propriedade, um pouco mais de aprofundamento, o que é esse potencial elétrico. Então imagina aqui comigo que, bom, assim como a gente viu lá naquela aula 5 e por isso que a gente fez aquela aula 5, trabalho pra gente a gente pode descrever como força vezes distância, já que a força, quando ela é aplicada nessa nossa carga, é exatamente na direção e no sentido da distância que a carga vai percorrer, né? Então, trabalho para a gente é força vezes distância, multiplicado pela carga, VI menos VF. E aqui eu quero já trocar alguma coisa, né? Porque VI e VF tem noção aqui de V potencial inicial, potencial final, mas nas literaturas é normal que a gente encontre VA, VB. E aí o VA sendo o inicial, o VB sendo o final. Então eu só vou fazer uma mudança de escrita, que não tem nenhuma mudança em conteúdo, só significam as mesmas coisas com as letras diferentes, tá? Então essa é a minha primeira manipulação. Segunda coisa, eu sei que essa força que gera o trabalho, ela é a força elétrica. E eu sei que força elétrica, ela é campo vezes a carga. Então, em vez de escrever aqui força elétrica, eu vou escrever campo vezes a carga vezes a distância é igual a carga vezes essa diferença de potencial, VA menos VB. Então, eu posso cancelar aqui o Q com o Q e eu vou ter uma das fórmulas mais importantes para a gente, que é a seguinte: a diferença de potencial VA menos VB entre dois pontos é o campo vezes a distância. Isso é extremamente importante para a gente, tá? Porque é através dessa fórmula, primeiro, que a gente compreende o que é uma diferença de potencial. Diferença de potencial, ela é única e simplesmente a multiplicação, né, entre o campo e a distância, ou seja, essa diferença aqui de potencial, ela é a multiplicação entre o campo que esse cara está imerso vezes essa distância entre as duas cargas, tá? Então eu vou chamar essa diferença de potencial aqui de U. Eu vou chamar isso aqui de U. Então eu vou falar que essa diferença de potencial é igual ao campo vezes a distância, tudo bem? Bom, eu sei que o campo coulombiano ele pode ser descrito como isso aqui a gente é para guardar e essa é uma das primeiras fórmulas, essa daqui
é uma primeira fórmula extremamente importante que eu vou relembrar com vocês lá no final da aula. Agora a gente vai caçar uma outra fórmula para que a gente entenda perfeitamente qual é essa relação é, de geração e ligação que o potencial elétrico tem. Então, olha só, a diferença de potencial vai ser o campo vezes a distância. Só que esse campo, eu sei que o campo colombiano, ele é K, Q, e esse Q é a carga geradora, tá? KQ sobre D ao quadrado. Só que percebam, pessoal, uma única coisa aqui. Eu posso descobrir, então, que essa diferença de potencial, se eu quiser descobrir a fórmula da diferença de potencial aqui, eu vou considerar uma distância, não em si a distância da carga VA até a carga Q, a distância VB até a carga Q. Eu vou considerar aqui única e simplesmente a distância d quadrado entre as cargas. Bom, se eu fizer isso, ainda tem um d aqui em cima, então eu vou cortar d com d. Então achei que a minha diferença de potencial é kq sobre d. E essa diferença de potencial, ela exprime em si o que é o potencial elétrico. Porque aqui eu tô falando sobre diferença de potencial, e como eu tô falando sobre diferença de potencial, aí eu tenho que analisar a distância aqui entre esses dois caras, mas imagine que eu fale só sobre o potencial VA. Como eu posso calculá-lo? Bom, eu vou dizer que o potencial VA está a uma distância RA da carga. Então, para gente, sem perca de generalização, eu posso falar que o potencial VA ele é igual a K que é a carga geradora, sobre o RA, entendeu? Então, essa é a fórmula para a gente do potencial elétrico, KQ sobre R. Ela é muito parecida com a fórmula do campo, né? Que é a KQ sobre R ao quadrado, KQ sobre D quadrado, enquanto esse cara vai ser só KQ sobre R, ou KQ sobre D. O que isso significa, Jonathan? Que tanto o campo elétrico quanto o potencial, eles têm a mesma atribuição. O que é isso, Jonathan? Ambos agem sobre pontos. Ah, eles agem sobre pontos por quê? Porque eles só dependem da carga geradora. Tá vendo? Tanto na fórmula do campo elétrico quanto na fórmula do potencial elétrico, para que eles existam, eles só dependem da carga, carga geradora. Ah, entendi. Então, ela é uma propriedade não da carga que sente, mas é uma propriedade do espaço. Tudo bem? Então, eles têm as mesmas atribuições. Só que o campo, quando ele é sentido pela carga, ele gera força. E o potencial, quando ele é sentido pela carga, ele gera energia potencial. Entende? Então, há essa noção aqui de que tanto o campo quanto o potencial ele age sobre pontos. E quando eu ponho uma carga sobre esse ponto, no caso do campo, essa interação entre carga e campo vai gerar força. E no caso do potencial, essa interação entre a carga e o potencial vai gerar a, a energia a energia potencial elétrica. Tudo bem? Bom, algo que a gente pode falar aqui também é que a gente determinou lá na última aula aqui, e também repetimos aqui, que a energia potencial ela é a carga vezes o potencial. Então, se o potencial é kq sobre d, então eu posso falar que a energia potencial ela é kq. Eu posso falar que isso é q que multiplica aquele potencial. Ou seja, eu estou falando aqui que a nossa energia potencial ela é que K, Qzinho, Qzão sobre D. Muito parecido com a fórmula da força, né? A única diferença da fórmula da força é que a força tem um D ao quadrado. Então é exatamente isso, pessoal, para que vocês entendam que há uma relação muito estreita entre o potencial e o campo elétrico, entre a força e entre a energia potencial. E assim a gente vai criando relações e tentando entender tudo o que está acontecendo aqui. Então, bom, para que a gente responda a nossa pergunta, né, sobre o que é o potencial elétrico, então eu posso dizer que o potencial é gerado por uma carga
geradora e age sobre um ponto. Ao ser sentido por uma carga, ele gera energia potencial elétrica. Então é isso. O potencial é uma propriedade do espaço. Ele é gerado por uma carga geradora e ele vai agir sobre pontos, sobre vários pontos. No momento que eu coloco uma carga sobre um desses pontos, aí eu adquiro energia potencial elétrica, tá? Então essa é a ideia do potencial. E aí no próximo vídeo a gente vai parar um pouquinho e tentar diferenciar de novo, mais uma vez, quais são as relações e quais são as semelhanças e diferenças entre a energia potencial elétrica, que a gente acabou de ver, e o potencial elétrico, que a gente viu agora. Tudo bem, pessoal? E eu espero vocês lá.